Seguindo o baile com outro exemplo, é bom tu ficar ligado aí pelo seguinte: esse problema ele aparece com a seguinte situação. Ele fala que tem forças F sendo feitas nos bloquinhos e quer saber, né? Então, aqui as minhas forças F sendo feitas nos bloquinhos, tá? E ele quer saber a força normal exercida pela superfície tem um módulo igual ao do peso em que situação, tá? Primeiro de tudo, pelo amor de Deus, não vai cometer essa gafe. Força, peso e força normal não são ação-reação, tá? Cuidado com isso. Então, a força-peso não é igual a normal nas três situações, né? Eu resolvo força normal de maneira comparativa, eu comparo uma com a outra. Então, é sempre bom a gente ter essa atenção, né? Você lembra lá quando a gente falou dos lançamentos, e aí eu falei com você dos vetores? Toda vez que você vê um vetor torto, então, por exemplo, se eu desenho um vetor aqui para você, esse é o meu vetor tortinho, vetor F, o que eu tenho que fazer? Me livrar desse demônio da Tasmânia. Então, toda vez que você vê uma força torta, você vai falar assim, ó, não quero brincar com você. Vou transformar esse vetor em um F chas e um F y, né? Então, dessa forma, você transforma a sua força F em duas forças. Ah, amor, e aí como é que eu vou calcular esse Fx e o Fy? Depende de onde está o angulinho. Por exemplo, se o meu angulinho θ estiver aqui, né? Tá vendo que o meu Fx ele não está colado com o ângulo? Então, como o Fx está colado com o ângulo, o Fx é o valor da força F que eu tinha com o ângulo de θ, tá? O Fy não tem ângulo desenhado, então o Fy é o valor da força que eu tinha F sem ângulo de θ. A gente vai seguir o mesmo padrão lá da decomposição de vetor, tá? Força é um vetor, então isso vale para todas as situações. Então eu vou fazer caso a caso aqui, ó. Caso X. Se eu pensar no meu caso X, o que acontece no meu caso X? Eu tenho um bloquinho, tem um bloquinho, e é feito sobre ele uma forcita, que é uma forcita de ladinho a cá, que ele chama de F. Beleza? Então, essa forcinha de ladinho a cá, como ele está apoiado numa superfície, vou ter mais outras duas forças sobre ele. Que forças seriam essas? Uma força peso e uma força normal de contato. Na hora de eu comparar, eu vou refazer o meu desenho aqui do lado, tá? Na hora de eu comparar, eu vou, para termos de comparação, redesenhar o meu bloquito. Só que não com a força F, né? Vou desenhar as minhas forças novamente, peso e normal. Pô, Mori, o que você vai fazer com a força F? A força F, que é torta, eu vou decompor ela. Ou seja, eu vou pegar o valor da minha força F e transformar ela em duas. Uma força Y e uma força chess. Então, se eu fosse refazer o meu desenho, eu ia ter para baixo aqui, ó, uma força FY. Eu ia ter pro lado no bloquinho uma força FX, tá? E aí, o que vai acontecer? Essa força FX impulsiona o bloquinho para frente. Então, provavelmente, esse meu bloquinho aqui, ó, ele vai adquirir um dado movimento. Muito merda esse verde, né? Ele vai adquirir um determinado movimento para o meu ladinho. Tranquilo? Já na vertical, esse cara não tem movimento. Então, como é que seria para termos de comparação? Eu tenho duas forças para baixo e tenho uma força para cima. Então, por exemplo, nessa situação, a normal, que é a força que está para cima, vai ser igual às minhas duas forças para baixo. Fy e peso. Essa seria a situação do caso X. Então, no caso X, a força peso não é igual à força normal, tá? Agora, se eu for desenhar para você a situação Y, né? Eu vou desenhar também o meu bloquinho, tuft. Meu Deus, que isso que eu fiz? Né? Eu desenho aqui, ó, meu bloquinho, ficou, né? E vou desenhar as minhas forcitas, la forcita. Então tem a forcita piso, eu desenho uma forcita, aquela forcita normal. E lá, ó, a gente tem uma força F impulsionando ele para cima, que seria uma força F desenhada assim. O que eu vou fazer com essa minha força F? Como ela é uma força oblíqua, uma força torta, eu vou chegar lá e vou falar, não quero brincar com você. Então, eu vou desenhar um F chas. Eu vou desenhar um F
Y, né? Só que agora a diferença é que esse FY vai ser para cima. Então, o que vai acontecer? Quando eu olho na horizontal, eu só vejo uma força impulsionando esse meu objeto. Então, ele provavelmente vai se mover para cá, tá? E quando eu olho na vertical, agora eu vejo duas forças para cima e uma força para baixo. Então, nessa situação, a gente vai ter que a força normal, que está para cima, mais o FY, que também está para cima, vai ter que ser igual ao peso. Beleza? Então, essa é a nossa situação Y, na qual o peso também não é igual ao normal. Agora, por último, mas não menos importante, a gente vai para a situação Z, onde eu vou desenhar novamente o nosso bloquito. Bloquito. E aí eu vou fazer as minhas forças. Vou até aumentar a intensidade do azul aqui, ver se fica um pouco diferente. Não, tá. Né? Então, quais são as forças que estão lá no meu desenho? Vou lá no meu desenho, vejo, só tem a força F para o lado. Vamos aqui, ó. Minha força F está exclusivamente para o lado. Eu vou desenhar aqui força peso, que esse carinha está no planeta Terra. Como ele está em contato com a superfície, eu tenho uma força que é a força normal de contato. Quando eu olho o meu problema, né, qual é a grande sacada do meu problema? É que só tem uma força impulsionando ele para o lado. Então, na horizontal, esse cara provavelmente vai se mover para o lado. Quando eu olho na vertical, eu tenho duas forças. Uma para cima e outra para baixo. Como esse corpo, a princípio, não vai ter movimento, nessa situação, a normal vai ser igual à força peso, que é, basicamente, a minha situation problems, né? Que é o que ele quer. Tá? Então, em que situação a normal é igual ao peso? Apenas na Z. Valeu? Show!